acompanhou, viu? Ele foi comigo, não deu. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. A paz, graças a Deus. Hoje, terça-feira, início de semana, começando apenas a semana. E nós estamos mais um dia aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus, para conversar com você acerca de aquilo que Deus tem e pode e vai nos ensinar. Quero dar uma boa noite para você que está aí conosco. Boa noite, irmã Cleusa. A paz. Deus abençoe sua família, sua casa. Irmã, Deus abençoe o Lucas. Todos vocês, viu? Deus abençoe Estela, Beto. Deus abençoe vocês, viu, meus irmãos? Glória a Deus. Você que vai aí se conectando conosco, mande seu boa noite, seu pedido de oração. Lembrando que hoje, terça-feira, nós vamos estar fazendo aqui uma breve meditação numa palavra muito conhecida entre nós. Isaías capítulo 43. Se você já está aí com sua Bíblia preparada como eu, tá aqui, ó. Olha só ela aqui, ó. Isaías capítulo 43. Uma boa noite, meu irmão Newton. Graças a Deus. Yasmin, tá aí? Eita, Yasmin. Deus abençoe Yasmin. Deus abençoe Aldete. Vamos orar pela Isabelle hoje, meus irmãos. Orar pela Isabelle. Irmã Ana, a Carol. Carol, Deus abençoe você, filha. Deus abençoe irmã Lu, Cícero. Família linda de Deus. Eu quero que você hoje esteja acompanhando conosco esse texto de Isaías capítulo 43. Isaías capítulo de número 43. Eu quero trazer aqui para nós uma reflexão, pelo menos 12 razões para que você seja preservado por Deus no meio das aflições. Olha, eu quero te mostrar no versículo 1, 2, 3 e 4, 12 motivos, 12 razões porque você vai ser preservado por Deus no meio das aflições. E eu vou te mostrar isso nestes versículos, amém? Então, vai preparando aí a sua Bíblia, vai preparando aí a palavra e eu quero compartilhar com você esse texto de Isaías capítulo 43. Isaías capítulo de número 43. Amém? Você que está se conectando, Deus abençoe você, uma noite abençoada para você, em nome de Jesus. Lembrando que nós temos ali no nosso Facebook da Igreja Presbiteriana Renovada do Douradinho várias mensagens que você pode aí na sua casa estar acompanhando. Temos também pelo canal do YouTube, né? Igreja Presbiteriana Renovada Douradinho. E você pode estar acompanhando também conosco o nosso canal, que tem ali uma série de mensagens, uma série de palavras para que você possa ali também ser edificado pela palavra. Amém? Graças a Deus. Vamos ler? Preparou aí? Meu irmão Paulo, Deus abençoe você, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Então eu quero hoje acompanhar com você, estar com você, fazer a leitura desse texto de Isaías capítulo 43, onde eu quero demonstrar para você várias razões para que você entenda que você vai ser preservado por Deus no meio das suas grandes aflições. Você tem passado por aflições? Pastor, e como eu tenho uma atrás da outra. Uma aflição atrás de outra aflição. E é verdade, meus irmãos, nós temos vivido dias difíceis. Dias onde muitas são as aflições. Mas por esta palavra, por esse simples texto, nós vamos ver que nós servimos a um Deus poderoso. Um Deus poderoso. Um Deus maravilhoso. Então,
Olha, acompanhe comigo a leitura desse texto de Isaías capítulo 43. Diz a palavra do Senhor: mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo. Darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Amém? Graças a Deus. O versículo de número 2 fala das grandes aflições. O versículo de número 2 diz, irmã Márcia, Sérgio, pastor Eliseu, um grande abraço, meu amigo. Versículo 2 diz que quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, esse fogo não te queimará. As chamas não atingirão você. Isso está mencionando as grandes batalhas da nossa vida, as grandes adversidades, aquele tempo em que nós somos confrontados, aquele tempo onde as coisas se tornam mais difíceis, onde os dias são longos, as dificuldades são grandiosas. A palavra de Isaías 43, versículo 2, está mencionando sobre isso, sobre as grandes aflições. Mas o que é maravilhoso, meus irmãos, é que entre todo esse texto que nós acabamos de ver, nós encontramos aqui muitas razões. Eu vou repetir, nós encontramos aqui muitas razões para que você e eu sejamos preservados por Deus quando estivermos passando por estas aflições. E a primeira delas, a primeira razão pela qual você será preservado por Deus, é porque Ele te criou. Está escrito aqui. Mas agora, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Foi Ele que nos criou. E por Ele ter nos criado, Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece as nossas grandes fragilidades. Ele conhece os nossos limites. Ele nos criou, foi Ele, o Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra, também criou você. Gênesis 1:27 diz que criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Foi Ele que te criou. A palavra de Deus diz que desde o ventre Ele te conhece, antes que seus ossos fossem formados no ventre, Ele já te conhecia. Foi Ele que te criou, Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece tudo o que há em nós. Essa é a primeira razão pela qual, quando você passar por qualquer aflição da vida, Ele vai te preservar, porque foi Ele que te criou. Foi Ele. A segunda razão que eu quero mencionar para você dentro desse texto é que foi Ele
quem te formou também. É Ele que nos abençoou. Gênesis 1:28 diz que Deus nos abençoou e disse para sua criação: olha, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Ele nos formou para que nós pudéssemos dominar. Então, esse Deus que muitas vezes diz que eu e você vamos passar por aflições, Ele também é o mesmo Deus que nos preserva no meio das aflições. Ele nos criou, é a primeira razão. Ele nos formou, é a segunda razão pela qual você vai ser preservado. E o texto continua, ele vai dizer aqui para mim e para você: não tenha medo. Essa é a terceira razão pela qual nós podemos crer. É a terceira razão pela qual nós podemos descansar no meio das aflições, porque Ele é um Deus em que diz para mim e para você hoje: não tenha medo. Não tenha medo disso que você está passando. Não tenha medo dessa situação em que você está se encontrando, porque eu vou lhe preservar. Eu vou te guardar. Sim, Ele é aquele que nos guarda. Sim, Salmos 23, verso 4 e 7 diz: Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Você não precisa ter medo, porque Ele te preserva no tempo da aflição. Você está entendendo isso? Ele é poderoso. E diz mais: Ele te preserva no meio da aflição porque foi Ele quem te remiu. Pastor, eu não entendi. O que é isso? Foi Ele que te resgatou. E aqui nesse contexto de Isaías capítulo 43, a palavra remir, que significa resgatar, mas dentro desse contexto, aqui nesse texto se refere a uma libertação de uma situação de escravidão. Ou seja, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos desse mundo, mas Ele nos remiu, Ele nos tirou, Ele nos libertou daquela escravidão. Então, qualquer que seja a situação difícil que eu esteja passando hoje, eu sou livre porque Ele me fez livre. Eu já não sou mais escravo dessa situação. Eu já não posso mais, eu não preciso mais ter medo. Eu não preciso mais viver aflito, porque mesmo que as coisas estejam difíceis, Ele me preserva em toda essa situação de caos. Então, acompanhe comigo. Primeiro diz o texto que Ele me criou. Segundo, Ele me formou. E que terceiro, Ele diz que eu não preciso ter medo. Quarto, Ele me remiu. Quinto, Ele me chama pelo meu nome. Eu o chamei pelo seu nome. Ah, meu irmão, Ele te conhece. Você chama alguém pelo nome quando você não conhece? Não. Mas Ele te conhece. Aquele que é poderoso, que fez os céus e a terra, Ele te conhece no mais profundo. Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece tudo o que há em nós. A quinta razão pela qual Ele nos faz estarmos seguros no meio da aflição é que Ele nos conhece. Ele nos chama pelo nome. Sexta razão. A sexta razão é porque eu sou dele. O texto está dizendo assim, que eu e você, nós somos dele. Ah, meu irmão, isso é maravilhoso. Eu e você, nós somos dele. E isso é tão maravilhoso, tão importante.
A sétima razão para que você entenda que no meio das aflições Ele te preserva. A sétima, Ele é o Senhor. Versículo de número 3. Porque eu sou o Senhor. Ele é Deus. Aquele que realiza impossíveis. Eu sou o Senhor. Oitava razão pela qual Ele te preserva. Ele é o Santo de Israel. Ele é o Santo de Israel. A nona razão. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. A 10ª razão. Você é precioso. Versículo 4. Visto que você é precioso aos meus olhos. Diz a palavra de Deus. 11ª razão. Diz o texto que eu e você também somos dignos de honra. É incrível isso, porque eu não me acho digno de nada. Não. Mas o texto diz, a palavra de Deus diz que visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, como não ser digno de Deus? Eu fico pensando isso. Ele nos acha dignos. Um Deus que nos chama de que nós somos preciosos a Ele. E aqui o final do versículo 4 diz que Ele nos ama. Nós somos amados de Deus. E aqui, meu irmão, isso me faz lembrar Provérbios 8,17, que diz: amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Talvez ninguém nos ama. Eu creio que ninguém nos ama mais do que Ele. Prova disso é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Ele nos ama, irmão. E só por esses 12 motivos eu posso descansar em Deus no meio das minhas aflições. Eu quero que você acompanhe comigo novamente. Ele é quem me criou. Segundo, Ele é quem me formou. Terceiro, Ele diz para mim: não tenha medo. Quarto, Ele me resgatou. Quinto, Ele me chama pelo nome. Sexto, eu e você somos dele. Sétimo, Ele é o Senhor. Oitavo, Ele é o Santo de Israel. Quinto, nono, Ele é o nosso Salvador. Décimo, você é precioso. 11º, nós somos dignos de honra por Ele. E 12º motivo pelo qual nós iremos ser preservados no meio das aflições é porque Ele nos ama. Ele nos ama. Eu gostaria de que você lesse esse texto mais uma vez comigo, para que você guarde isso no seu coração. E talvez hoje seja o dia que você tenha vivido uma experiência terrível. Pastor, eu passei por uma situação tão difícil. Então está aqui a resposta de Deus para mim e para você hoje. Ele é um Deus que nos preserva no meio das nossas aflições, no meio das tempestades da vida. Mas agora assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você e a Etiópia e Sebá para que você fosse meu. Visto que é
precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo. Aleluias. Gostaria muito de que você guardasse essas razões, esses motivos, para que você se lembre de cada um deles no dia da sua maior adversidade, sabendo que você serve a um Deus, que você é filho de um Deus poderoso. Que você guarde isso no teu coração em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu não sei qual dos meus irmãos ou quem está ouvindo esta palavra que nesse exato momento está passando por muitas aflições, por muitas tempestades, por muitas dificuldades, por circunstâncias terríveis, Senhor. Talvez seja a doença, a enfermidade, ou o desemprego, ou a depressão, a angústia, ou a opressão. Meu Deus, nós não sabemos ao certo quem está vivendo esse tempo difícil, mas nós sabemos, ó Pai, pela Sua palavra, que o Senhor é aquele que nos preserva, que nos guarda no meio das grandes aflições das nossas vidas. São muitas razões dentro desta palavra que nos ensina que o Senhor é aquele que nos guarda no meio desse tempo difícil. Porque foi o Senhor que nos criou. Foi o Senhor que nos formou. O Senhor diz para nós não ter medo. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos chama pelo nome. Nós somos teus. O Senhor é poderoso. O Senhor é o Santo de Israel. O Senhor é o nosso Salvador. E o Senhor nos diz que nós somos preciosos, que nós somos dignos de honra e que nós somos amados por Ti. Ah, Jesus, muito obrigado pelo sacrifício na cruz por cada um de nós. E nada se compara com as aflições desse tempo, a aflição que o Senhor passou naquela cruz. Mas o Senhor reinou, ressuscitou e está assentado à direita do Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por nos sustentar no meio das grandes adversidades da vida. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar também nesse momento, Senhor, apresentando a Ti a vida da Isabelle, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, entre com Sua mão forte sobre a vida desta menina, Senhor, a Isabelle. Apresentamos também todos os irmãos da nossa igreja, Pai, colocando cada família, cada criança, jovem, casamento em Suas mãos, pedindo para que o Senhor, ó Pai, desperte aquele, Senhor, que está dormindo espiritualmente, porque já não é mais tempo de dormir, já não é mais tempo de se acomodar, é tempo de buscar a Sua face, é tempo de nós orarmos e buscarmos ao Senhor, ó Pai. Desperta, Senhor, homens e mulheres, ó Pai, para que possam, ó Deus, conhecer mais e mais da Sua palavra. Meu Deus, abençoe, Senhor, aquele meu irmão, esta minha irmã que está ouvindo esta palavra nesse momento. Que a Sua graça, a Sua bondade, o Seu grande amor seja sobre a vida desta pessoa agora, em nome de Jesus. É o que nós lhe pedimos e Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém? Graças a Deus. Lembre-se, quando você passar pelas águas, Ele estará com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. Quando você passar pelo fogo, as chamas também não vão te atingir. Porque o nosso Deus, Ele nos preserva
no meio das nossas grandes aflições. E Ele foi quem nos criou, Ele quem nos formou. E Ele diz para mim e para você, não tenha medo. Ele nos resgatou, Ele nos chama pelo nome, nós somos dele. Ele é o Senhor, Ele é o Santo de Israel, Ele é o nosso Salvador. Você é precioso aos olhos de Deus e digno de honra. E Ele o ama. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Tenha uma noite abençoada. E o próximo encontro nosso é quinta-feira. Que Deus te dê paz, te dê alegrias e que a sua semana seja um início de grandes milagres na tua casa, na tua vida, no nome de Jesus. Um grande abraço. Deus te abençoe.